Olá meninas, boa tarde! Hoje nós estamos aqui num lugar especial porque nós estamos começando uma série especial. Durante algumas semanas vocês estarão acompanhando uma série sobre mulheres da Bíblia, amém? E nós estaremos aqui, cada programa a gente vai estar falando sobre uma mulher especial, tá certo? Nós estamos num lugar diferente, estamos aqui no Rancho 13 e desde já eu quero agradecer a Paula, ao esposo dela, o Valquene, por essa disponibilidade em ceder esse espaço para que a gente possa estar fazendo, né, essa série de programas. No decorrer das semanas vocês vão conhecer uns pedacinhos aqui, uns cantinhos desse lugar tão bonito e especial, tá certo? Mas em nome de Jesus que vocês possam estar aí com o coração aberto, porque nós cremos em nome de Jesus que essas semanas serão semanas de aprendizado, tá certo? Então, em nome de Jesus, abra o seu coração, deixa Deus agir, deixa Deus falar com você e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Amém? Boa tarde, meninas. Boa tarde, pastoras. Boa tarde. Glória a Deus. Então o trio está formado, juntando aí com vocês do outro lado. Então a gente vai começar a nossa série Mulheres da Bíblia, amém? Hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre uma mulher muito especial. Amém. O nome dela é Abigail. Você aí já ouviu falar sobre Abigail? Eu já andei pregando, né, em alguns cultos sobre essa mulher e o quanto ela foi sensata, sábia, abençoada. Né? E hoje nós estaremos aqui batendo um papo sobre ela, né? Amém. Meninas? Amém. Em nome de Jesus. E aí, vocês que leram, né, estudaram um pouquinho sobre Abigail, o que vocês, assim, em poucas palavras, um resumo do que vocês aprenderam um pouquinho com ela e acharam sobre a vida e as atitudes de Abigail? Cleide? Como você havia falado, né? Uma mulher sábia, uma mulher sensata, assumiu uma culpa de algo que não foi ela que tinha feito, né? E a Bíblia relata que ela era uma mulher bonita, rica, né? Mas quando ela se deparou com uma adversidade que vinha, né, em afronta ao marido dela, o Nabal, ela se colocou na frente para interceder e pedir misericórdia por ele. Então é algo que Deus deixa para nós como exemplo, né? Sim. Que nós temos que pedir sempre misericórdia a Deus por alguém. Quando a gente vê que aquela outra pessoa, né, está querendo fazer alguma coisa que está fora do padrão de Deus. Então ela foi até uma certa pessoa, que é o Davi. Tá contando a história toda já, Cleide. Cleidinha já tá contando tudo, gente. Amém, glórias a Deus. Gente, a gente tem um tempinho de programa. Amém. Glória a Deus, amém? Amém. A gente vai esmiuçar isso tudo, né? A gente vai falando, a gente vai ler os textos da Bíblia, a gente vai esmiuçar, não é, a história de Abigail. E eu tenho certeza, assim como a Cleide colocou, ela colocou certíssimo. Abigail, ela foi uma mulher usada, foi uma mulher sensata, não é? E a gente vai lendo os textos aqui, a gente vai entendendo melhor essa história dela, né, Suzane? Sim, pastora. O que me chama a atenção na história de Abigail é que ela, para mim, é um exemplo de mulher visionária. Amém. Ela enxergou uma solução além da circunstância, né? Ela não esperou ver acontecer, né? Que muitas das vezes a gente espera acontecer para depois tomar uma atitude. Ela não. Ela, mediante aquela situação, ela se colocou na frente, resolveu a situação da maneira que ela podia e salvou a casa dela e o seu esposo. Uma mulher de visão, uma mulher que tem visões de solução para salvar e libertar a sua casa. E é isso que nós precisamos nesse tempo. Ser mulheres de visão como a Abigail. A situação chegou dentro da sua casa, diante da sua casa, na vida do seu esposo. Peça orientação a Deus e siga rumo a resolver a situação da melhor forma. Porque se somos mulheres de Deus, Deus é conosco e a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. E é isso aí. A gente vai ler alguns textos aqui contando a história dessa mulher e vocês vão entender. Você que ainda não conhece a história de Abigail, através desses textos que a gente vai ler agora, você vai entender um pouquinho. A Bíblia fala sobre Abigail lá em 1 Samuel, no capítulo 25. E no versículo 3, diz que
Era o nome desse homem Nabal, que é o nome do esposo de Abigail, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento. Olha como é que a Bíblia fala, começa a falar sobre Abigail, que ela era uma mulher de bom entendimento. Né? Sábia. Formosa, era uma mulher bonita, né? Porém o homem era duro e maligno nas obras. Então, Abigail, uma mulher sensata, casada com um homem cabeça dura, vamos dizer assim, não é? Um homem duro, a Bíblia declara ele aqui como um homem maligno, não é? Muitas das vezes, não é? Existem mulheres casadas com homens não tão cabeças duras como Nabal, né? Mas que passam dificuldade com o esposo, não é, meninas? Mulheres que o esposo é um pouco grosso, agressivo, e às vezes ela não sabe como agir, não é? Que não foi o exemplo de Abigail, né, Cleide? Às vezes, com certeza. Às vezes o marido, né, eles tomam algumas atitudes que traz consequência, né, que foi o caso de Nabal, né? Ele tomou uma atitude que traria consequência à sua casa toda, e Abigail interviu, né? Verdade. Amém. Cleide? Com certeza. Ela ali teve uma sabedoria extraordinária, né? Porque, como já foi falado aqui pela pastora Suzane, pela pastora Cristiane, né? Que ela teve uma atitude para impedir que houvesse uma tragédia na casa dela, né? Por algo que o marido dela, que era tão maligno, tão rude, tão perverso, ia cometer. Então ela tomou a frente para que aquilo que fosse acontecer de pior não acontecesse. Então é isso que Deus espera também, que nós como mulheres, né, como mães, como esposas, né, possamos ter sempre uma sabedoria dentro do nosso lar, né, com nossos maridos, com nossos filhos, e para que outras pessoas também possam ver em nós a presença de Deus. E saber que nós temos sempre algo da parte de Deus para oferecer. Amém. Amém? O que foi que o marido de Abigail, né, fez de tão perverso, né, que ocasionou essa confusão toda? A Bíblia diz que Davi, eles estavam com os soldados, né, os seus homens, nas campinas, né, do Carmelo. E Nabal estava com o gado dele, né, os animais dele, pastando junto com os pastores também nesse lugar. E o que acontece? Enquanto Davi estava ali com seus homens, Davi deu tipo uma proteção, né, para Nabal, não diretamente para Nabal, mas para os animais dele, para as posses dele, os homens que trabalhavam para ele. E quando Davi precisou de uma ajuda, não é, de Nabal, que eles estavam ali precisando de suprimento, que Davi envia o moço dele até Nabal, ele na hora ele virou um siri enlatado, não é? Ele não quis saber de conversa, ele foi rude, não é, com os criados de Davi. No versículo 10, né? Nabal diz assim: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Tipo assim, Davi esperou pelo menos um pouquinho de gentileza, né? Tem aquela frase que gentileza gera gentileza, né? Então Davi esperou um pouquinho de gentileza, né? De bom senso de Nabal, coisa que ele não teve. Então foi essa confusão que Nabal armou, né? Às vezes a gente pode fazer coisas simples e a gente não faz. O que seria para Nabal, o que faria falta para ele? Ceder alimento e água, né? Um pouco de carne, já que ele tinha tanto, porque Nabal era um homem de posses, né? Então às vezes a gente deixa de receber algo porque a gente não oferece, não é? A gente pode fazer e a gente não faz. Retém, e isso, né? Retém. E isso ocasionou o quê? Uma sentença de morte para Nabal e para toda a casa dele, não foi, meninas? Foi. Realmente, porque quando Davi viu que ele estava lá ajudando, né, ao rebanho de Nabal, aparentemente porque ele quis fazer,
quando ele precisou, a hora que ele precisou de algo que ele foi buscar, ele recebeu um não. Então ali ele aproveitou aquela situação, poxa, se eu fiz, né, algo em prol de alguém, eu espero que esse alguém faça algo também em prol da minha vida, né, daqueles que estão ao meu redor. Só que foi ao contrário, Nabal não quis fazer aquilo que Davi fez, né, em prol do rebanho que ele cuidou. Então Davi na mesma hora pensou o quê? Vou mandar matar, não só ele, como todos da casa dele. Davi acabou ficando chateado, né? Porque o que aconteceu? Eles estavam com fome, né? Eles estavam com necessidades e existiam pessoas que podiam fazer e essas pessoas não fizeram. Então, Davi ficou irado, ameaçou, dizendo que ia destruir e acabar com tudo. Aí aparece a mulher sensata. Né? Aí aparece aquela mulher que ia fazer a diferença na vida de Nabal e na vida de todos aqueles servos, porque as pessoas que estavam sob o domínio, sobre a responsabilidade de Nabal, estavam enfrentando o risco de morte, não é? Aí surge Abigail como uma mulher sensata, né? Um dos jovens, né, um dos servos criados de Nabal, foram lá e avisaram a Abigail o que estava acontecendo, e quando ela soube, ela não se desesperou, né, Suzane? Não, ela foi uma mulher totalmente equilibrada, né? Acredito eu que o Espírito Santo ali deu uma estratégia a ela, né? E ela não se desesperou, conforme ali o Espírito Santo colocou no seu coração, ela fez, né? Ela foi ali, pegou alimento, né? Pegou suprimento, tudo que podia ajudar Davi e seus moços e partiu ali, né, para fazer tão somente aquilo que não era nada de dificultoso para ela, né? Aquilo que não era nada demais. Inclusive, pastora, a Bíblia fala que quando Davi mandou pedir alimento, era o momento que Nabal estava festejando, né? Banqueteando os seus servos. Então não haveria nada de complicado ele pegar um pouco daquele CD, né? Mas aprove a Abigail, mulher, gente, que mulher, viu? Uma mulher equilibrada, uma mulher sábia, e eu acredito sinceramente, uma mulher cheia de Deus, cheia de direcionamento, porque para fazer o que ela fez, com o equilíbrio que ela fez, só tendo a direção do Espírito Santo e o equilíbrio que só a presença de Deus nos traz. Amém. Amém. Glória a Deus. E a Abigail, ela indo até Davi, ela sabendo das coisas que estavam acontecendo, ela foi até Davi, só que ela não foi com uma posição assim como uma mulher sabendo que ela era a senhora, né? Que ela era a esposa de Nabal, não foi para tirar satisfação, não. Ela chegou até Davi e a palavra diz, né, que ela no versículo 28, ela fala para ele: perdoa, pois, a tua serva essa transgressão. Ela assumiu algo que não era dela, não tinha sido ela que tinha desacatado, mas ela pediu perdão como se fosse. Ela diz: perdoa a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Não é? Então, assim, ela foi sensata, ela teve ali um discernimento que só quem age com a direção de Deus pode ter. Ela agiu a gente pode dizer até com sangue frio, né? Ela teve uma frieza, uma estabilidade, ela não se desesperou com a situação. E muitas das vezes, pessoas têm deixado de desfrutar daquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas estão agindo com desespero. E não, a Abigail, ela foi sensata, ela chegou ali pedindo perdão, ela soube se aproximar de Davi, e ela fazendo isso, agindo dessa forma, acalmou, né, os ânimos, acalmaram-se o furor ali, né, aquela inquietação, aquele ânimo exaltado foi acalmado, né? E se a gente continuar vendo aqui a história,
Davi fala para Abigail no versículo 32, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi, ele estava prestes ali a causar uma destruição e através desse ato impensado dele, às vezes até trazer maldição para a vida dele, não é? Porque a maioria das vezes que a gente toma alguma atitude baseado na emoção do momento, a gente acaba fazendo besteira, não é? E Davi ali, Abigail com a sua sabedoria, ela acalmou os ânimos e impediu Davi de tomar uma atitude que iria prejudicá-lo. Não é, Cleide? Com certeza. E o que Deus trouxe agora da minha memória em relação a essa passagem também, que em prol de uma atitude de uma pessoa que não tinha a direção de Deus, que ia causar um estrago imenso em várias outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação dele. E outra situação, mais ainda que eu vou à frente, que uma pessoa também foi o alvo de algo também não acontecer para impedir uma tragédia para ambas outras pessoas que também não tinham nada a ver. Ou seja, por causa de uma pessoa sem a direção de Deus, muitos iam ser arrastados à morte. Oh, marrai que assim, merrei que te marrai, meu Deus, a presença está forte. E por causa de mais uma, que é Abigail, com a prudência e a presença de Deus, evitou uma tragédia. Olha como que as coisas vão se encaixando. Por causa de um, muitos iam receber a sentença de morte que não tinha nada a ver. E uma sábia, com a direção de Deus e movida com discernimento, foi lá com sabedoria, com entendimento e teve aquela calma de mudar toda aquela situação, a sentença de morte. Ou seja, a sentença de morte foi abafada para que as coisas de Deus viessem a ser feitas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Algum comentário? É só lembrando que a Bíblia chega a dizer, né? Davi relatando que Abigail foi usada, né? Foi. Por Deus, para que ele não caísse, né, um sangue sobre as suas costas, né? Que ele não tivesse culpa de sangue de alguém, né? Então, Davi, ele chega a dizer que Abigail foi usada por Deus. E eu creio realmente que ela foi usada por Deus. Porque como a gente está lendo toda a história, a gente vê, para uma mulher agir da maneira que agiu, ela tem que ser, de fato e verdade, usada por Deus. Então, mais um recadinho, que nesse tempo a gente possa se deixar ser usada por Deus. Amém. Serem mulheres que Deus possa contar para dar livramento à nossa casa, à nossa família, quem quer que seja. Mulheres que se deixam ser usadas para transmitir um recado de Deus a quem quer que seja. Amém? Amém. Glória a Deus. Para que isso aconteça, para que esse recado ele seja dado, a gente precisa estar ligada com o Senhor. Amém? Amém? A gente precisa estar ligado. A gente não pode, diante das circunstâncias, diante das adversidades, a gente agir pelo impulso da nossa carne ou pelo calor do momento. Se a gente não sabe o que fazer, então a gente não faz nada. A gente espera a direção de Deus, né? Se Abigail tivesse se desesperado, as coisas seriam diferentes. Se ela tivesse se deixado levar pela sentença que já estava ali declarada, as coisas seriam diferentes. Mas ela deixou que Deus a guiasse. Amém? De tanto que a história dela está relatada aqui na Bíblia. Amém? No versículo 35, Davi diz assim, então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido, né? Porque ela levou para Davi o suprimento que ele precisava. Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado os ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Davi, ele mandou que ela voltasse para casa e ela voltou em paz, não é? Ela voltou em paz ali com a bênção nas mãos, vamos dizer assim, não é? Então, que em nome de Jesus a gente possa ter essa sabedoria, a gente possa ter esse entendimento.
buscar essa influência dessas mulheres, né, que a gente vai estar tratando aqui no decorrer dessas semanas, que a gente possa estar aprendendo com elas e buscar agir da mesma forma que elas, né? Ou, né, lá para frente a gente vai ver que tem uma que a gente não tem que agir da mesma forma que ela não, né? Mas a gente aprende com os bons exemplos e com os maus exemplos também, né? Então, hoje essa Abigail é uma mulher, ó, que a gente tem que curtir, não é? É muito like para Abigail, é muito like para ela, né? A gente tem que aprender com essa história, amém? Deixar ser usada por Deus, né? Deixar que o Espírito Santo venha nos conduzir para que a gente venha ser mulheres que fazem a diferença dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a bênção de Abigail não foi só para a casa dela, foi para todos aqueles que estavam ao redor dela. Amém? Então que a gente possa ter esse intuito, né? Que a gente possa ter essa sabedoria de estar guardando aquilo que Deus ele sempre fala e agir com a direção de Deus. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus. Que a gente possa aprender com Abigail a não se desesperar, que a gente possa ficar ali, permanecer firmes, buscando a direção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, meninas, em nome de Jesus? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa que passou desapercebida aqui que eu não comentei? Só no finalzinho da história, né? Como a senhora falou que é finalzinho de vitória, né? Que acredito eu que Davi se sentiu tão encantada, né? Com a postura e a atitude de Abigail, que logo após Nabal morrer, ela ficou viúva e Davi, né, mandou a buscar como esposa. Então, a postura, né, dela fez a diferença a ponto de conquistar o coração de Davi, né? E ali aonde ela iria se tornar viúva, que dependeria da sociedade, Davi falou, não, essa mulher merece que eu estenda a mão. Amém? Amém? Então, glórias essa é a postura de uma mulher que se posiciona diante de Deus e deixa Deus, né, conduzir o seu caminho até o final de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então que a gente possa aprender verdadeiramente, né? Primeiro, a não se deixar levar, né? Não pagar o mal com o mal. Porque Abigail, se a gente parar e pensar, a gente podia deixar, ela podia sair de fininho ou pedir misericórdia ali, pedir misericórdia a Davi, porque ela era mulher, talvez ele desse misericórdia e deixar Nabal morrer, mas não, ela foi ali e se colocou. Então a gente precisa pagar muitas das vezes o mal com o bem, não é? A gente agir com sabedoria, não é? E agir com a direção de Deus, porque no final a gente sabe que Deus ele tem bênção, Deus ele tem vitória se a gente permanece no caminho em nome de Jesus. Amém? Então que você guarde esses ensinamentos, porque a gente também aprende com elas, né? Que você guarde esse ensinamento em nome de Jesus e tenha vitória para você, para sua casa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Cleide, você faz essa oração? Faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos na Tua santa e poderosa presença, Pai. Pai, aprendemos, meu Pai, com essa mulher, Senhor, uma mulher sábia, que teve, meu Pai, a direção do Senhor para evitar uma tragédia, meu Pai, que viesse a acontecer, não somente, meu Pai, com a casa dela, mas com todos, meu Pai, com os servos, meu Pai, que não tinha nada a ver. E nós aprendemos muito com ela nessa tarde, Senhor. Que nós possamos ficar com essa, meu Pai, direção, com esse ensinamento, Pai, para levar para dentro das nossas casas, Senhor. Para que todos, meu Pai, possam buscar sempre orientação no Senhor, porque a palavra mesmo do Senhor diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer realmente. Sem a Tua presença nós não podemos fazer nada. Por isso estamos aqui, porque nós buscamos direção no Senhor e é isso que o Senhor nos ensina, a buscar sempre em tudo que a gente for fazer, seja as mínimas coisas, menores coisas, buscar a direção do Senhor, buscar como fazer, como agir, porque também não é de qualquer maneira, temos que buscar como agir, como fazer, como ir, como entrar, como sair, para que tudo, meu Pai, venha dar certo, para que tudo, meu Pai, no final, o nome do Senhor
venha a ser glorificado, porque nós estamos aqui, Pai, pregando o Teu santo nome, o nome de Jesus, e nós temos que ser sábia também e prudente também, Senhor, de estar buscando sempre, 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 sempre mais e mais a Tua presença, a presença do Espírito Santo. Então, Pai, o recado que eu falo para todos que estão conectados conosco, para que elas possam ser como Abigail, antes de qualquer coisa, buscar a direção de Deus, buscar sempre a orientação de Deus, porque Ele tem sempre a direção e mais ainda o controle de tudo nas mãos, porque Ele é o maior interessado que a nossa casa venha a ser todas alcançada, para que o decreto de morte dentro do nosso lar possa ser um decreto de vida, para que o decreto de maldição, venha a ser um decreto de bênção, porque aprendemos com ela que ela poderia simplesmente deixar de lado, mas ela não pagou o mal com o mal, ela pagou o mal com o bem. E é esse recado que eu deixo. Se vier afronta contra a tua casa, contra a tua vida, respira, pede direção a Deus, que Deus vai te dar sempre a orientação. Então, que Jesus possa, nessa tarde, estar sempre, em você e tua casa, conectado, para que o decreto de vida possa estar permanente na tua casa, e o decreto de bênção sobre o teu lar e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Que você possa, né, ter ficado com a gente aí, ter gostado desse primeiro episódio, vamos dizer assim, né? Desses programas especiais que a gente vai estar fazendo aqui sobre as mulheres da Bíblia, e que na próxima semana vocês possam estar ligadinhas aí com expectativas, né? Porque eu creio que vai ser bênção. Quem será a próxima, hein? Quem será a próxima? Quem será? Você quer saber? Então vem com a gente na próxima semana, em nome de Jesus. Amém. A paz. A paz.